reivindicando o poder que está em Cristo. Ao passar as suas últimas horas com os discípulos, Jesus lhes diz: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. João 16:23. E então acrescenta: até agora não tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. 16:24. Que declaração incrível! A cena se desenvolve e Cristo avisa seus seguidores de que está partindo e que não os veria por um curto tempo. Ainda assim, no mesmo esforço de vós, lhes assegura que tinham acesso a toda a bênção dos céus. Tudo o que teriam de fazer era pedir em seu nome. Ora, a maioria dos comentadores bíblicos diz que tal promessa não se aplicava aos discípulos ainda. Sustentam que os discípulos não podiam pedir nada no nome de Cristo, enquanto ele não deixasse a terra e fosse estar na presença do Pai. Mas as Escrituras sugerem diferente. O exemplo mais claro é o do desconhecido que operou obras poderosas no nome de Jesus. Os discípulos tentaram parar esse homem, porque ele não era do seu círculo. João comunica a Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não seguia conosco. Marcos 9:38. Como Jesus respondeu a isso? Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. 9:39-40. Cristo reconheceu o homem como sendo comigo, do nosso lado. Tal pessoa não era do círculo íntimo de Jesus, contudo, mesmo assim, era capaz de realizar milagres em nome do Senhor. Ao fazê-lo, declarava que todo o poder estava no nome de Cristo. Que coisa impressionante! Esse homem não gozava de intimidade pessoal com Jesus, como os 12, e nem tinha as grandes revelações que os discípulos tinham. Ele provavelmente era apenas um dentre as multidões a quem Jesus ensinou do alto dos montes, ou junto ao mar. Mas tal homem, obviamente, era um apaixonado por Jesus. Por quê? Porque se apropriou das promessas de Cristo e agiu sobre elas. E milagres aconteceram. Ele também deveria ser um homem de oração e jejum. Afinal de contas, Jesus apontou que os demônios são expelidos só com oração e jejum. Nesse aspecto, esse homem desconhecido se põe em total contraste com os discípulos de Jesus. Os 12 haviam aprendido pessoalmente com Jesus a bater a porta, buscar, pedir as coisas de Deus. Aprenderam, em primeira mão, que todas as bênçãos do Pai, toda a graça, o poder e a força são encontradas em Jesus, e tinham ouvido Jesus dizendo às multidões: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:12-14. Cá estava pelo menos um homem que seguiu as palavras de Jesus. Ele reivindicou a promessa de Jesus e a sua fé foi honrada por Deus. Ele tinha a expectativa de o Senhor realizar milagres através dele. Tudo em nome de Jesus Cristo. É por isso que Jesus agora diz a João e aos outros: até agora vocês nada pediram em meu nome. Então peçam e receberão, e a sua alegria será completa. Versos 16-24. Ele estava dizendo: pensam já, não fiquem esperando chegar uma outra hora. E não tentem esclarecer isso teologicamente. Entendam, o meu nome tem poder sobre o diabo, e vocês têm esse poder, porque estão em mim. Peçam e o Pai fará.
Em face de todo o poder e de todos os recursos que temos em Cristo, a maioria dos crentes não tem pedido quase nada em seu nome. As palavras de Cristo aos discípulos me convencem. Nada tendes pedido em meu nome. João 16:24. Quando leio isso, ouço o Senhor cochichando. David, você não tem reivindicado o poder que lhe deixei disponível. Você simplesmente precisa pedir em meu nome. Cá está o que creio. Entristeça mais o coração de Deus do que todos os pecados da carne juntos. O nosso Senhor é afligido pela crescente falta de fé em suas promessas, pelas dúvidas cada vez maiores quanto a se ele responde às orações ou não, e por um povo que reivindica cada vez menos o poder que está em Cristo. O mundo jamais conheceu uma época mais necessitada. Contudo, há menos petições do que nunca em nome de Jesus. Com o passar do tempo, os cristãos estão pedindo cada vez menos do Senhor. Estão com medo de darem um passo à frente, geralmente devido à incredulidade. Por isso, pedem pouco ou nada em seu nome. Devo fazer a minha própria confissão, tal como os discípulos. Eu oro, jejuo, desfruto de intimidade com Cristo. Amo devorar a palavra de Deus e me agarrar a Ele em oração. Mas me pergunto, qual o significado dessas coisas se não produzirem fé em meu sublime Senhor? Eu me maravilho diante da majestade, da glória e do poder de Deus. Mas será que ajo em cima disso? Tenho íntima comunhão com o Senhor, mas será que o meu tempo com Ele me fortalece da autoridade divina? Me deixa ávido por reivindicar todo o poder em seu nome? É impressionante o quão fielmente a Igreja se refere ao nome de Cristo. Nós o louvamos, o bendizemos, cantamos do poder que opera maravilhas no bendito nome do Senhor. Tememos esse nome, nos glorificamos nele. Gostamos de ouvi-lo citado, mas não nos apropriamos do poder que está em seu nome. Não o reivindicamos, nem agimos a partir dele. E por que não? Porque todo crente não impõe as mãos sobre os doentes e reivindica o poder curador que está no nome de Cristo. Por que não intercedemos em seu nome pelo despertamento espiritual de nossos filhos, familiares, amigos? Por que Satanás recebe tão pouca oposição de nós? Será que alguma vez foi da vontade de Deus permitir que o inimigo destruísse nossos lares e casamentos? A Bíblia diz que nestes últimos tempos o diabo cairá sobre a humanidade, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. A minha pergunta é: esse diabo furioso encontrará uma igreja passiva, manquitolando? Será que encontrará um povo fiel que exalta o nome de Cristo, mas que não resiste ao inimigo pelo poder que está nesse nome? Encontrará ele um povo de Deus que desistirá facilmente dizendo: cheguei ao máximo que eu podia chegar, agora sou obrigado a ficar assim, até que o Senhor volte? Não, nunca. Não temos de aceitar o que o diabo está dando. Não temos de ceder a esses ataques, ter medo dele ou temer o futuro. Nas últimas semanas, tenho fervido por dentro com ira santa contra Satanás e os seus poderes. A leitura das palavras de Jesus incendiaram a minha alma, me fazendo levantar e dizer: chega, diabo, vou contra você com todo o poder em nome de Jesus. Estou lhe avisando, você pode convocar as hordas do inferno, porque vou resistir a cada um de seus ataques. E a palavra de Deus diz que você fugirá. Satanás pode tentar trazer um dilúvio de aflições para dentro da minha vida. Ele pode atacar a minha família e os meus queridos, mas cada dilúvio demoníaco será enfrentado por uma liberação do poder de Cristo. O inimigo pode mandar demônios atrás de demônio, mas cada um deles se chocará contra a inabalável parede que é o todo-poderoso nome de Jesus Cristo.
Temos de remover todos os limites que colocamos em Deus. Isso é ilustrado de maneira muito vívida em Atos 3, no versículo 1. Pedro e João iam para o templo orar. Isso era seu hábito diário, e todos os dias eles passavam por um homem que se assentava à porta do templo mendigando. O homem era coxo, de nascença, mas esse dia seria diferente de todos os outros. Desta vez, quando os apóstolos viram o mendigo, uma raiva santa caiu sobre eles. Eles viram que Satanás permanecia sem ser desafiado na vida daquele homem por muito tempo. Estava na hora de homens de Deus, cheios do Espírito, se apropriarem do poder em nome de Cristo. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos 3, 4, 6. Pedro estava dizendo: possuímos algo muito melhor do que todo o ouro e toda a prata do mundo. O que nós temos é muito maior do que todos os médicos e remédios da terra. Estou falando do poder que está no nome de Jesus Cristo. Nós o temos e o damos a você. E assim Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. 3, 6 a 8. A multidão, vendo isso, ficou assombrada. Perguntaram aos apóstolos o que estava acontecendo. Pedro explicou: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. 3:16. Pedro estava basicamente dizendo: vocês conhecem esse homem há anos e sabem que ele nasceu coxo, e agora querem saber como ele é capaz de pular e dançar. É por causa do nome de Jesus Cristo, é pelo poder do nome de Cristo que este homem foi curado, e por nenhum outro nome. Note a expressão que Pedro usa para descrever o novo estado do homem: saúde perfeita. Não importa o quanto a nossa luta pareça terrível ou desesperadora, Deus nos forneceu saúde perfeita em meio a ela. E essa saúde perfeita, concedida através do nome de Jesus Cristo, vai repelir todo o dardo do inimigo. Quando os oficiais do templo ouviram o que tinha acontecido, prenderam Pedro e João e no dia seguinte levaram os discípulos a julgamento. O sumo sacerdote exige que respondam: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? 4:7. Mais uma vez Pedro declara: tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. 4:10. Eu lhe pergunto: como esses homens simples e humildes foram capazes de falar com tanta ousadia, com tanta confiança? Foi porque Pedro e João haviam removido todos os limites em Deus. Eles estavam dizendo, em essência: não vamos limitar o Santo de Israel em nenhuma situação. Eles pronunciaram fé prevalecente em relação à vida do aleijado e nunca poderiam ter feito isso a menos que verdadeiramente crescem nas palavras de Jesus. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. João 16:23. Os discípulos sabiam que quando Jesus disse alguma coisa, ele estava tornando a promessa ilimitada. Cristo estava dizendo: todas as coisas que pedirem ao Pai em meu nome,
ele lhes dará. Devemos seguir o exemplo de Pedro e de João. Nós também devemos crer que todas as coisas são possíveis e devemos remover todos os limites que colocamos em Deus para operar em nossas vidas. Reivindicar o poder no nome de Cristo não é uma verdade teológica complicada e oculta. Em minha biblioteca há livros escritos unicamente sobre o assunto do nome de Jesus. Os autores os escreveram para ajudar os crentes a entender as profundas implicações ocultas no nome de Cristo. Porém, a maioria destes livros é tão profunda que não alcança a mente dos leitores. Acredito que a verdade a ser conhecida sobre o nome de Jesus é tão simples que uma criança poderia entendê-lo. É simplesmente essa. Quando fazemos nossas petições em nome de Jesus, devemos estar plenamente persuadidos de que é como se o próprio Jesus estivesse pedindo ao Pai. Como pode ser isso? Pergunta-se. Explico. Soubemos que o Pai amou o Filho. Ele falou com Jesus e o ensinou durante seu tempo na terra. E Deus não somente ouviu, como também respondeu todo o pedido que seu Filho fez. Jesus testifica isso, dizendo: Ele sempre me ouve. Encurtando, o Pai nunca negou pedido algum ao Filho. Hoje, todos os que creem em Jesus estão revestidos de sua filiação ao Pai. E o Pai Celestial nos recebe tão intimamente quanto recebe o seu próprio Filho. Por quê? É por causa da nossa união espiritual com Cristo, através de sua crucificação e ressurreição. Jesus nos tornou um com o Pai, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, eu neles e tu em mim. João 17, 21, 23. Simplificando, agora somos uma família, um com o Pai e um com o Filho. Fomos adotados, com os plenos direitos de herança e que todo filho possui. Isso quer dizer que todo o poder e todos os recursos do céu se tornaram disponíveis a nós, através de Cristo. E porque estamos revestidos da filiação de Cristo, herdeiros com Ele, co-participantes de sua herança, sabemos que os nossos pedidos também são ouvidos pelo Pai. E Ele responde nossos pedidos, assim como respondeu aos filhos do Filho. Que autoridade inacreditável nós recebemos na oração. Como exatamente usamos essa autoridade? Através do nome do próprio Cristo. Veja, quando pusermos a nossa fé em Jesus, Ele nos deu o seu nome. O seu sacrifício nos capacita a dizer: sou de Cristo, estou nele, sou um com ele. Então, surpreendentemente, Jesus recebeu o nosso nome como o nosso sumo sacerdote. Ele o escreveu na palma da sua mão. E então, o nosso nome está registrado no céu, sob o seu glorioso nome. Você pode ver porque a expressão em nome de Jesus não é apenas uma fórmula impessoal, antes é uma posição literal que temos com Jesus. E esta posição é reconhecida pelo Pai. Jesus nos diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. E tendes crido que eu vim da parte de Deus. João 6, 26 a 27. Eis porque Jesus nos ordena a orar em seu nome. Ele está dizendo: toda vez que você pede em meu nome, o seu pedido tem a mesma força e efeito com o Pai quanto se eu estivesse pedindo. Em outras palavras, é como se a nossa oração estivesse sendo pronunciada pelo próprio Jesus diante do trono de Deus. Igualmente, quando impomos as mãos sobre os enfermos e oramos, Deus nos vê como se Jesus estivesse impondo as mãos sobre esses doentes para levá-los à cura. É por isso também que devemos ir ousadamente ao trono da graça para receber.
Devemos orar confiantemente. Pai, estou diante de Ti, escolhido em Cristo para ir e dar fruto. Agora faço amplamente a minha petição, para que a minha alegria possa ser completa. Ouço muitos cristãos dizendo: eu pedi em nome de Jesus, mas minhas orações não foram respondidas. Esses crentes declaram: tentei clamar o poder em nome de Jesus, mas isso simplesmente não funcionou para mim. Há muitas razões pelas quais não recebemos respostas às nossas orações. Podemos ter permitido algum pecado em nossa vida, algo que contamina nossa união com Cristo. Isso se torna um bloqueio que detém o fluxo de bênçãos da parte dele, e ele não responderá nossas orações enquanto não abandonamos o pecado. Ou talvez o bloqueio seja devido à mornidão ou coração dividido em relação às coisas de Deus. Talvez estejamos sendo sufocados pela dúvida, que corta nossa ligação com o poder em Cristo. Tiago previne: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6, 7. Recebi uma carta há pouco tempo de uma viúva cuja filha adolescente está afundada em pecado. Essa mãe diz que a filha foi no passado uma crente fiel, mas agora está presa às drogas e morando com o namorado. Por que essa queda terrível? O pai da garota teve câncer e ela orou: Deus, não deixe meu pai morrer. Quando o pai faleceu, a menina fugiu o mais longe que podia do Senhor. Ela disse à mãe: dei uma chance a Deus. Eu orei com fé, em nome de Jesus, mas ele deixou o papai morrer. Uma vez sentei-me ao lado de uma senhora em um avião e ela estava em lágrimas. Disse-lhe que era ministro e perguntei se eu podia ajudar. Ela respondeu: acabei de enterrar o meu marido. Ele era um homem tão bom, a pessoa mais amorosa que já conheci. Orei pedindo que Deus o deixasse viver. Me diga, como que um Deus amoroso pode deixar que um homem bom como o meu pai morra? Não quero falar sobre Deus de jeito nenhum. O nosso ministério recebe dezenas de cartas contendo histórias iguais a essa, vez após outra. Lemos palavras nesse sentido. Orei com fé, crendo em Deus, mas ele não me ouviu. Esperei e esperei, mas ele nunca respondeu. Não dá para dizer que a oração funciona. Como posso render minha vida a Deus se Ele não responde minha oração? Talvez você se identifique com esses sentimentos. Você pode olhar para o passado numa situação quando orou com determinação e fidelidade, talvez pela cura de um ente querido ou por um problema pessoal, mas não veio resposta alguma. Você concluiu: Deus não responde às orações. Se ele chegou a ouvir a minha prece, eu não fiquei sabendo, porque ele não fez o que pedi. Talvez você não esteja bravo com Deus, mas perdeu a confiança. Alguma coisa faz com que você não submeta o seu coração inteiramente a Ele e assim parou de orar. Você não goza mais da plenitude das suas bênçãos. Tiago deixa claro: o que tem dúvida não recebe nada de Deus. A palavra que Tiago usa para o que duvida significa não resolvido. A verdade é que quando essas pessoas fazem suas petições, elas põem Deus sob julgamento. No coração elas dizem: Senhor, se me responder, vou lhe servir. Lhe darei tudo se o Senhor responder. Pelo menos essa oração. Mas se não responder, vou viver minha própria vida. Mas Deus não será subornado. Ele conhece os nossos corações e sabe quando não estamos resolvidos em nosso comprometimento com seu Filho. Ele reserva o poder que está em Cristo para aqueles que se submeteram a Jesus inteiramente. João 14 contém duas promessas grandiosas. Na primeira, Jesus declara:
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 12, 14. Jesus deixa a coisa simples no último versículo. Peça qualquer coisa em meu nome, e eu o farei para você. 2 versos adiante, Jesus promete: eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. 14, 16 a 18. Aqui Cristo está dizendo: vos darei o Espírito da verdade, e o poder dele habitará em vós. Essas promessas de Jesus são incríveis, mas veja o versículo que está entre elas: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 14 e 15. Porque essa declaração aparece aqui, Cristo está nos dizendo: há uma questão de obediência conectada a estas promessas. Resumindo, ambas as promessas têm a ver com a guarda e a obediência à palavra de Deus. Elas foram dadas para serem cumpridas, com nada nos impedindo de reivindicar o poder que está em Cristo. Estou convencido de que pedir pouco ou nada em nome de Jesus é uma reprimenda a Ele. Anos após, muitos cristãos buscam cada vez menos. No fim, se fixam na salvação de Cristo apenas. Não têm nenhuma expectativa senão a de chegar ao céu algum dia. Eu lhe pergunto: você chegou ao fim do seu Cristo? Você espera alguma coisa além de ser salvo pelo seu poder e sua graça? O seu Cristo acaba assim que ele lhe fornece a capacidade para aguentar mais um dia? Ele acaba para você naquele momento de uma paz ou alegria ocasional numa vida vivida, na maior parte sob o assédio de Satanás? Todas estas passagens da palavra de Deus me convencem de que o meu Jesus não é maior do que os meus pedidos. E tristemente, muitos crentes fazem Cristo parecer insignificante e sem poder, devido à sua incredulidade. Amado, não quero que o meu Cristo seja limitado. Pelo contrário, desejo que todos os demônios do inferno saibam o quanto meu Deus é grande pela grandeza dos meus pedidos. Eu quero mais daquilo que provém do meu Cristo. Quero que ele seja maior do que nunca em minha vida. Eis a fé real. Ela leva em conta todos os problemas e dores do povo de Deus por todo o mundo. Toda situação de desespero, todas as viúvas, órfãos e idosos crentes que lutam pela sobrevivência. A fé coloca todas estas coisas triste numa balança e a observa descer, mas aí a fé coloca Cristo no outro lado da balança e se rejubila ao ver como ele sobrepuja todos os pecados e aflições deste mundo. Deus jamais pretendeu deixar que o diabo conquistasse os nossos corações e lares. Antes, ele pretende que façamos uma declaração alto e bom som. Devemos tomar a nossa posição em Cristo e gritar: em nome de Jesus Cristo. Está na hora de todo crente se levantar e declarar: chega de viver todo esse tempo com medo. Em nome de Jesus Cristo, não vou mais ter medo da morte, do homem ou do diabo. Quero que o mundo veja a insuperável magnificência do meu Cristo, pela grandeza dos meus pedidos. O meu Deus manda que eu peça abundantemente, e eu pedirei. Não há nada que seja difícil demais para ele. Eu insisto, apodere-se da palavra de Deus e creia que Jesus fez estas promessas para você. Elas são as armas da sua guerra,
armas que são poderosas através dele e se tornarão poderosas em suas mãos quando você se apropriar delas e as reivindicar. Amém.